Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181 em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther de Parobé, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Parobé, pertencente ao Sino do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Koren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 1º de novembro de 2025. Quero saudá-los e saudá-las com palavras bíblicas do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, a graça de Deus é um dos 4 pilares da Reforma Protestante. E nesse dia, um dia após a Reforma, também queremos meditar um pouco sobre a Reforma e sobre os pilares e os valores e também o legado que a Reforma nos deixou, na certeza de que a graça de Deus é uma das maiores bênçãos e dádivas que nós podemos receber de Deus. E essa graça nos aperfeiçoa, nos melhora, nos transforma através também, muitas vezes, de nossas fraquezas. Assim, estamos aqui nesta manhã, nesta hora luterana, em nome de Deus Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir a canção Deus é Castelo Forte e Bom, numa versão mais atualizada através do Grupo Ânima. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento, assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. Força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem igual. Triunfará na luta.
Queridos ouvintes, como palavra bíblica para esse dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, trazemos a palavra de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 13. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre, quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Como são apenas 2 versículos, gostaria de repeti-los. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre, quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Amém. Queremos ouvir a canção A Lei do Senhor é Perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Sim, queridos ouvintes, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ontem nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. O que exatamente foi e o que significa esta reforma para nós luteranos? Reforma. O que é exatamente uma reforma? De acordo com o dicionário, reforma é ato ou efeito de reformar, de atribuir uma forma melhor de corrigir, nova organização, nova forma, reforma política ou reforma na saúde. Tornar algo novo, fazer uma renovação, remodelação, reforma do vestuário, reforma de uma casa. Em resumo, reformamos algo que já existe, que foi desgastado com o tempo, que saiu de sua origem
natural. Por que foi necessário esta reforma religiosa? O que estava de errado? Será que realmente precisava fazer esta reforma? Não dava para passar por cima daquilo que estava errado e seguir adiante? A igreja cristã, quando surgiu, baseava todo o seu sentido em Cristo. Reuniam-se de casa em casa, dividiam o que tinham com os necessitados. Se preocupavam em anunciar a palavra da salvação, alimentar a fé, assim como também se preocupavam com o bem-estar de todos, dando o pão de cada dia. No decorrer do tempo, a igreja saiu deste caminho, saiu do rumo, saiu dos trilhos, como se diz muitas vezes. Não se preocupavam se a palavra da salvação estava sendo entendida pelos membros. Não se preocupavam se o evangelho estava sendo anunciado puro e verdadeiramente. Tampouco se preocupavam com as necessidades das pessoas sofridas, como os órfãos, as viúvas e tantas pessoas também muitas vezes doentes. A igreja começou a explorar seus membros com mensagens muitas vezes distorcidas. Liam em suas missas as sagradas escrituras em latim. Os membros saíam dos templos sem entender nada do que de fato estava escrito na Bíblia, pois as pessoas no geral não tinham acesso à Bíblia, somente aqueles e aquelas que dirigiam as missas. Assim podiam interpretar a Bíblia de acordo com os interesses da igreja, porque ninguém tinha como questionar. A igreja ensinou a ter medo de Deus. Ensinavam que Deus era um Deus juiz que estava de olho para castigar aqueles e aquelas que desobedeciam à palavra. Assim a igreja começou a inserir heresias em seus ensinamentos, como por exemplo a venda das indulgências. Indulgências era um documento que assegurava dispensa ou abreviação de castigos decorrentes de pecados confessados. Na prática, a indulgência era entendida como uma possibilidade de conquistar um lugar no céu. Elas eram vendidas dependendo do valor que se pagava. Melhor, elas eram vendidas dependendo do valor que se pagava, melhor eram os benefícios, a adoração às imagens e às relíquias dos santos. Sim, havia necessidade de reforma, sim. A igreja estava banalizando o evangelho. A igreja estava caindo no fundo do poço. Não havia mais Cristo que morreu para pagar os nossos pecados. Não havia a salvação por graça e fé. Não havia mais a palavra de Deus como autoridade. No dia 31 de outubro de 1517, iniciou-se a Reforma Protestante. A Igreja Católica corrigiu alguns erros, mas não teve como os luteranos e católicos se manterem juntos. A ideia não era separar, mas corrigir alguns descaminhos, corrigir alguns erros. Como não foi possível, iniciou-se então a Igreja Luterana, ou a Igreja Protestante, como também a conhecemos hoje. Nossa igreja ficou conhecido como a Igreja da Palavra, mas não de qualquer palavra, mas da Palavra de Deus. Todos deveriam ter a sua própria Bíblia, conhecer o Evangelho, acompanhar as leituras e explicações feitas no culto com a sua Bíblia aberta. Hoje nós temos a nossa Bíblia muitas vezes no culto. Ela está geralmente aberta. Geralmente podemos acompanhar aquilo que está sendo lido e aquilo que está sendo anunciado. Lemos muitas vezes em casa também, junto com a família, para as crianças, palavras e trechos bíblicos. Talvez alguns poderiam se perguntar, mas nós ainda somos a Igreja da Palavra? Por quê? Temos de fato interesse em aprender sobre as Escrituras, sobre a Palavra de Deus, sobre o testamento de Cristo, pela fé, pela graça deixado a cada um de nós? Não somente a Igreja necessita de reforma, caros ouvintes, mas cada um de nós também muitas vezes precisamos reciclar, renovar, reformar os nossos pensamentos, as nossas condutas, nosso jeito muitas vezes de agir
seguir. Precisamos verificar se ainda estamos no caminho, se acrescentamos coisas erradas na nossa vida, se a nossa atenção está direcionada em outro objetivo que não seja a salvação. Estaremos sempre em reforma, até o último suspiro de nossa vida. Assim como o texto da nossa pregação diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12b: continuemos trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Repito, continuemos trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Não brinque e não permita que brinquem com Deus. Permita sim Deus agir e completar a obra em sua vida. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Queremos ouvir a canção Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Trago agora os avisos e comunicações de nossa paróquia. Hoje, logo mais, a partir das 8 horas, teremos os ensaios de violão e teclado e também aulas de canto. E lembrando que hoje, então, nós não teremos o ensino confirmatório devido à razão de eu estar participando de um encontro de coros lá na Sociedade Açoita Cavalo, em Taquara. Então, hoje não teremos ensino confirmatório. E também às 14 horas teremos culto infantil aqui em Parobé. Já no dia de amanhã, dia 2, dia de finados, temos 3 cultos previstos em nosso calendário. Um às 8h30 em Parobé, no cemitério Martin Luther, aqui de Parobé. Caso o tempo esteja chuvoso, esse culto acontecerá aqui na igreja. Então amanhã às 8h30, culto no cemitério Martin Luther de Parobé, e caso o tempo não ajudar, o culto será aqui na igreja. Às 10 horas, culto lá no cemitério de Mineiro, lá no Arroio Grande, Entrepelado. E às 17 horas, culto no cemitério de Paredão Alto, lá da comunidade de Santa Cruz do Pinhal. E pela parte da noite, às 19 horas, teremos o nosso encontro de casais. Na segunda-feira, dia 3, às 13h30, teremos assistência social aqui em Parobé. Na quarta-feira, dia 5 de novembro, teremos então o oásis com estudo bíblico aqui em Parobé. E às 19 horas, reunião do presbitério da comunidade. Já na quinta, dia 6, teremos às 14 horas, reunião ou encontro de multiplicadoras da saúde aqui em Parobé. E às 19 horas, o encontro ensaio do coro. No próximo sábado, dia 8 de novembro, então teremos ensino confirmatório às 10 horas da manhã. Às 14 horas, culto infantil aqui em Parobé. Também às 14 horas, culto com Santa Ceia lá na Concórdia. E às 16 horas,
culto em Passo dos Ferreiros, ambos os cultos com Santa Ceia. Então, lembrando que dia 8 de novembro, às 16 horas, temos culto na comunidade de Passo dos Ferreiros, culto que não está previsto no calendário, mas foi já pensado e planejado com uma certa antecedência. E para finalizar nossos avisos e comunicações, gostaria ainda de convidar a todos para o nosso culto especial de comemoração aos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. No próximo domingo, então, dia 9 de novembro, às 10 horas, culto especial em comemoração aos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. Venha participar conosco desse culto que com certeza vai ser muito, muito especial. Jetzt geht's los! Sim, queridos ouvintes, está chegando o grande dia da Kerbfest da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. 10 horas teremos um culto celebrativo aos 108 anos da comunidade. Ao meio-dia será servido um saboroso almoço. Logo após o almoço teremos uma apresentação de um grupo de danças típicas alemãs de Nova Hartz, o grupo Volksdancrew, mostrando que Kerb não é somente comida típica, chopp, mas também é muita cultura. E a tarde dançante será animada pela banda Odone Companhia Show. Venha participar conosco desse dia festivo, com certeza será um dia muito especial. Convide seus amigos, seus familiares, faça reserva e compre seu cartão e venha prestigiar a comemoração dos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. Você e sua família e seus amigos são nossos convidados. Jetzt geht's los! Nesta música de festa e alegria, também quero trazer os aniversariantes da semana. Hoje, dia 1º, estão de aniversário Isaías Grumiker da Rosa, Maria Yolanda Hack e Rogério Cristiano Bachfeld. No dia 2 estarão de aniversário Marli Palm Morgenstein e Zenaide Aurélia Weber. Já no dia 3 estará de aniversário Gabriel Morel dos Santos e no dia 4 Arcela Gessi Altenhofer, Shirley Celi Schmidt-Klein e Wellington Bruno Marques Bezerra. E no dia 5 estarão de aniversário Brenda Lise Gomes e Etnir Gurlart. Já no dia 6 estarão de aniversário Ana Clara Frison, Liane Lisane Saft Kohlrausch, também Marcos Casper e Rafaela Andressa Brito Richer. E no dia 7 estarão de aniversário Douglas Bianchi Hartz, Neida Pereira Weber e Valdíria Franz Blodor. Parabéns aos aniversariantes, que Deus abençoe muito a vida de vocês, que possam ter muitas realizações, muitas bênçãos de Deus. Recebo o abraço de toda a família luterana. Amém. Assim convido para um momento de oração. Amado e bondoso Deus, obrigado pela vida, por este dia, por todas as bênçãos e dádivas que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, também pela reforma constante da Igreja. Permita, Senhor, que também em nosso viver diário também possamos estar em constante transformação para melhor. Assim, permita, Senhor, que toda a Igreja de Cristo sempre se avalie e sempre de novo possa voltar para o caminho certo. Assim, permita, Senhor, que nós possamos de fato ser Teus instrumentos na vida e no anúncio do Evangelho. Bondoso e querido Deus, tudo que nós temos para Te pedir e tudo que nós temos para Te agradecer, nós o fazemos quando oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo hoje e para todo sempre. Amém. Desejo um abençoado final de semana e que possamos nos encontrar no próximo sábado na Hora Luterana. Fiquem com Deus. Gostaria ainda de convidar a todos para o nosso culto especial de comemoração aos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. No próximo domingo, então, dia 9 de novembro, às 10 horas, culto especial em comemoração aos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. Venha participar conosco desse culto que com certeza vai ser muito, muito especial. Jetzt geht's los! Sim, queridos ouvintes, está chegando o grande dia da Kerbfest da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. 10 horas teremos um culto celebrativo aos 108 anos da comunidade. Ao meio-dia será servido um saboroso almoço. Logo após o almoço teremos uma apresentação de um grupo de danças típicas alemãs de Nova Hartz, o grupo Volksdancrew, mostrando que Kerb não é somente comida típica, chopp, mas também é muita cultura. E a tarde dançante será animada pela banda Odone Companhia Show. Venha participar conosco desse dia festivo, com certeza será um dia muito especial. Convide seus amigos, seus familiares, faça reserva e compre seu cartão e venha prestigiar a comemoração dos 108 anos da comunidade Martin Luther aqui de Parobé. Você e sua família e seus amigos são nossos convidados. Jetzt geht's los!